Olá pessoal, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março, ainda aqui de uma forma um pouco improvisada, com o celular na mão que faz assim. Vamos lá. Moro e Dallagnol devem estar sem dormir. Todo mundo já sabe, já falei aqui, Tacla Duran fez denúncias gravíssimas, diz que apresentou provas. O juiz lá da 13ª Vara de Curitiba repassou tudo isso para o STF, por eles serem deputado e senador, e agora o Moro está tentando hoje, ontem tentou de todas as formas descaracterizar isso, dizendo que não, esse assunto não é para o STF, esse assunto tem que ser tratado na Justiça Estadual. Ai, ai. E assim, quem manda ele ser senador? O senador tem foro privilegiado, vai lá para o STF. Ele está apavorado. Aliás, os dois muito tensos, muito brigando, botando nas redes sociais deles coisas assim, desesperadas, tentando atirar para tudo quanto é lado, mas na verdade tomando tiro, no sentido figurado, óbvio, de todos os lados. Um, Hoje, o Fabiano Contarato, senador que era da Rede, que veio para o PT, que é do Espírito Santo, senador, né? Lá no Senado, num debate sobre prisão em segunda instância, espinafrou o Moro. O Moro falou um monte de bobagem contra a Constituição. E o Contarato disse que ele foi um mau juiz, que ele foi um juiz que atropelou a lei, que atropelou a Constituição Federal, que atropelou o Código Penal, que ele fez conluio com os procuradores, com a acusação, que ele condenou injustamente, sem provas, nem citou quem. Aliás, o Contarato, ele falou de um ex-juiz, mas não citou o nome Moro. Mas aí o Moro tentou reagir. O senhor está me ofendendo? Não estou ofendendo nada, estou falando em tese. Tomou uma surra no Senado. Aliás, surra é o que não está faltando para essa turma. O Flávio Dino ontem, convidado para ir na CCJ da Câmara, não era obrigado a ir, mas fez questão de ir, deu um show de capacidade, de competência, de política na Câmara Federal. Os bolsonaristas faziam perguntas as mais pueris possíveis e o Flávio Dino, sem fazer nenhuma ofensa, com muita ironia, isso eu concordo que foi com muita ironia, mas não teve ofensa, não teve grito, não teve espinafração, mas bagunçou com os caras. Bagunçou tanto que o Dallagnol, que é um integrante da CCJ da Câmara, sequer fez pergunta para ele, porque sabia que ia fazer pergunta. A Rosângela Moro, meu Deus, fez lá um monte de coisa, também falando da segunda instância, e também foi, como se diz, colocada, demonstrado para ela, e ela é uma advogada, hein, que ela não conhece nada do mundo jurídico, não conhece as leis, ou conhece e finge não conhecer, porque, aliás, o Flávio Dino diz isso explicitamente: os fins não justificam os meios, a Constituição há de ser cumprida. Perfeito. E aí eu quero aqui render homenagens, eu já fiz aqui ontem, né? Mas quero render homenagens. Ultimamente, nesses últimos dias, Pedro Cardoso, Flávio Dino ontem e Fabiano Contarato hoje lavaram a minha alma. Lavaram a minha alma. Há muito, aliás, eu tenho dito isso para amigos próximos. O que o Pedro Cardoso fez naquela entrevista na CNN, em que ele contestou, dizendo o seguinte: olha só, vocês me chamaram para ser um contraponto, mas na verdade vocês fingem me ouvir, mas na verdade não me ouvem, né? E aqui é um programa que ele é um programa de cartas marcadas. Ele não disse com essas palavras, mas era isso. É um programa de cartas marcadas. E que eu estou aqui só fazendo um papel daquele cara que é para dar a impressão de que há uma grande democracia na CNN, quando não há. Ela não está ouvindo a outra parte. Então, e aí ele, na verdade, ele faz uma crítica ao próprio programa do qual ele estava participando. Obviamente, ele já disse isso hoje, nunca mais será convidado para participar de lá, daquele programa.
Provavelmente não será convidado para outros programas, apesar que ele disse que foi chamado, mas para mídias alternativas. Mas assim, ele está sendo um precursor. Eu estou apostando nessa minha sensibilidade de avaliação. Ele está sendo um precursor. Todo mundo que tiver um mínimo de comprometimento com as causas progressistas, eu não estou falando só da esquerda, não. Estou falando de causas progressistas. A pessoa que defende a liberdade da mulher decidir o que quer fazer da sua vida, seja em qualquer uma das concepções inerentes às mulheres, as questões dos LGBTQIA+, as questões raciais, as questões do antirracismo, as questões antifascistas. Todo mundo que tiver defesa dos direitos humanos, direito do meio ambiente, direito dos indígenas, quem tiver essas concepções claramente nas suas cabeças e convidadas para um programa de televisão, telejornal, coisa que o valha, e que seja confrontado ali na hora com uma posição quase subalterna, de você veio aqui só para configurar que nós estamos ouvindo os dois lados, tem que se comportar como se comportou Pedro Cardoso, contestando a origem daquele programa, contestando o formato daquele programa, contestando a estrutura que está por trás daquele programa. Uma coisa que ele perguntou que nenhum dos jornalistas teve coragem de responder. Ele falou assim: vocês jornalistas, eu não sou jornalista, eu sou um ator, vocês jornalistas que exercem essa profissão, têm coragem de dizer que tem liberdade para falar o que quiserem, para opinar o que quiserem, sem que o capitalista que paga o salário de vocês possa tomar uma atitude contrária a isso? Nenhum deles respondeu que é exatamente isso. Mesmo que eles pensem em algo diferente, eles não têm esta liberdade, tirando os 2 ou 3 que têm um cacife maior, vamos dizer assim. Então é importantíssimo, foi importantíssimo importantíssima a contestação que ele fez daquele modelo, que é um modelo falso, que é um modelo que finge ser democrata e que não é democrata. Então, assim, Pedro Cardoso é um precursor de um novo entendimento, de uma nova abordagem de como pessoas progressistas, daquelas que têm aqueles conceitos todos que eu citei há pouco, devem se comportar quando uma reportagem, quando um programa de TV não der efetivamente a liberdade para que tudo seja debatido de verdade e não como um programa de cartas marcadas. Foi muito bom. Ontem eu falei rapidamente das joias roubadas pelo Bolsonaro que estavam lá na fazenda do Piquet. E acabou que eu não aprofundei um pouco isso. E eu quero fazer agora. O que o Piquet, e que não é bobo, sabe o que está fazendo, fez com isso é ocultação de crime, é ocultação de provas de crime. Então, assim, aliás, o Joaquim Barbosa, que não é santo da minha devoção, disse hoje: vem cá, cadê o Ministério Público Federal e a PGR, que não mandam imediatamente fazer uma busca e apreensão na fazenda do Piquet? O que mais tem lá? O que mais tem lá? E definitivamente fazerem uma auditoria completa em tudo que o Bolsonaro recebeu, porque já são 3 conjuntos de joias que já se estima valerem mais de 20 milhões de reais, as 3 juntas. E aí, há que se pensar numa coisa também. Puxa vida, por que os príncipes lá, aquele príncipe lá da Arábia Saudita, aquele carniceiro que mata pessoas, que manda esquartejar pessoas, inclusive parentes, por que deram tantos presentes para Bolsonaro que não deram para ninguém no mundo desse jeito? Aí vem a pergunta que no outro dia me levantaram, não é ideia minha não, mas eu incorporei, o seguinte: e se não foi um presente? E se não foi um presente? E se foi dinheiro sujo
que saiu do Brasil, dinheiro da milícia, do tráfico, enfim, de corrupção, seja lá do que for, que saiu no avião presidencial e foi lá na Arábia Saudita, e essas joias não foram dadas como presente. Elas podem ter sido compradas com dinheiro sujo do Brasil. E aí, ao voltarem como, aspas, presentes, é uma baita lavagem de dinheiro da família Bolsonaro. Eu não duvido disso e espero firmemente que as autoridades brasileiras, seja do Ministério Público, da PGR, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, enfim, todo mundo que puder, e a Receita Federal, que apurem isso tintim por tintim. Isto pode ser muito maior do que se apresenta neste momento. Pode não ser um presente da ditadura sanguinária árabe. Pode ser lavagem de dinheiro da grossa da família Bolsonaro. Bolsonaro disse que chega amanhã, diz que chega aqui no Brasil, já deve estar voando, né? Não sei, não, menos. Mas vai daqui a pouco, estará no avião. Chega no Brasil amanhã às 7 horas da noite no aeroporto de Brasília. 7 horas da manhã, falei besteira, recupera aí, volta, não vou voltar o vídeo, mas recupera. 7 da manhã no aeroporto de Brasília. E ele vinha, crente que ia chegar aqui, sair no aeroporto com milhares de pessoas lá, daqueles asseclas dele, daqueles retardados que o seguem, e ia ter um trio elétrico, ele ia fazer um discurso no aeroporto, e ia sair em carro aberto pelas avenidas e, enfim, ruas. Rua em Brasília é meio difícil da gente dizer, né? Mas por Brasília. E, não, segundo informações, para evitar um tumulto generalizado no aeroporto, só acessarão o aeroporto aqueles que tiverem bilhete de embarque, ou seja, só os viajantes acessarão o aeroporto. Não haverá o tal carro de som, o tal trio elétrico. Não haverá saída triunfal pela porta da frente do aeroporto. Ele vai sair como sempre assim, isso é assim no futebol, isso é assim quando chega uma super autoridade e tal. Ele vai sair por uma porta lateral dos fundos, sei lá, do aeroporto. Ele já está reclamando disso, dizendo, vou sair que nem um bandido. É bem por aí mesmo, Bolsonaro. Bem por aí. E o mais interessante, a Polícia Federal e a Polícia do Distrito Federal já criaram um protocolo, porque é remoto? Eu acho que é. Mas há a possibilidade de, durante o voo, haver uma determinação judicial para prendê-lo ou levá-lo para um depoimento imediato assim que pousar em terras brasileiras por tudo que ele fez. Não vou aqui dizer tudo que ele fez, porque foram dezenas de crimes, né? Então, e isso, óbvio, já chegou nos ouvidos dele. Eu não duvido, anota o que eu estou dizendo, que ele aborte a viagem. Eu não duvido, porque assim, a Polícia Federal está preparada para prendê-lo. Se houver a ordem judicial, ela prenderá. E a Polícia Federal já o intimou no processo das joias para dia 5 de abril, ele e aquele tal do Coronel Cid deporem sobre as joias, os 3 conjuntos de joias. Então, parece que a vida dele não está fácil. Voltando ao Moro, vocês devem saber que uma das coisas que ele mais se vitimizou foi dizer que o PCC tinha acesso a um programa do governo do estado de São Paulo que mapeia as placas de carros e tal. Então, o carro do Moro foi, segundo ele diz, e as autoridades dizem também, foi meio que monitorada. Então, sabiam qual posto de gasolina, ele entrando na garagem do prédio, sei lá de onde, enfim. Só que agora, hoje, surgiu... Aí, óbvio que eles disseram que o PCC tinha isso porque tinha um conluio com o PT, que o PT e o PCC andam muito juntos. Aí hoje se descobriu que há uma investigação
recente, exatamente desse período aí, desses últimos dias, sobre quem pode ter vazado ao PCC o acesso a esse sistema de segurança do Estado de São Paulo. E quem está metido nisso? Policiais civis e militares do Estado de São Paulo. Gente, eu sei que eu sou meio preconceituoso com isso, mas 90% das vezes é exatamente isso que acontece. Então, tem nada a ver com o PT. Se alguém passou e parece que passou, informações confidenciais e estratégicas ao PCC para abordar o Moro foram policiais, civis e militares vendidos de São Paulo. Há que se apurar nome, CPF, endereço deles todos para que sejam processados e expulsos das respectivas instituições. E, gente, só para completar e finalizar, a mídia escondeu o Tacla Duran, né? Ela inverteu, como ela não podia deixar de falar, ela inverteu o jogo. O que ela diz? O Tacla Duran é um criminoso, um lavador de dinheiro da Odebrecht e que fez isso, que fez aquilo, fez isso. Parece que sim, é isso, ele está lá se defendendo, não sei o que a justiça vai determinar. Sim, isso tudo, mas isso tudo já se sabia. O que não se sabia, aliás, já se sabia, mas não era divulgado, é que ele apresentou o que ele diz serem provas factuais, fotografias, áudios, vídeos, gravações, de que ele pagou 613 mil reais para que Moro, extorquido por Moro, para que Moro não o prendesse, e isso era a primeira parcela de um total. Aliás, não são 613 mil reais, falei besteira, 613 mil dólares. Eu falei ontem errado, e estou corrigindo, já estava falando errado de novo, estou corrigindo. E era uma primeira parcela de 5 milhões de dólares. E ele depois desistiu de pagar o resto. E aí, ele que estava livre, leve e solto, teve a sua prisão decretada e por isso se mandou e está vivendo, acho que na Europa, não tenho muita certeza disso. Então é isso, e a mídia, especialmente a Rede Globo, porque a Rede Globo sempre apostou na Lava Jato, participou do conluio da Lava Jato. A Rede Globo era avisada de tudo. No outro dia eu vi de novo aquele bom, ótimo documentário da Júlia do Alibe, chamado Visita Presidente. Eu revi pela terceira vez, eu estou vendo esse documentário, é muito bom. E mais uma vez a gente vê tudo. O Lula no sindicato dos metalúrgicos do ABC, o Lula sendo levado de helicóptero para Congonhas, o Lula embarcando num teco-teco que botaram para levá-lo a Curitiba, o Lula chegando no aeroporto de Curitiba, indo de helicóptero para a sede da Polícia Federal, tudo filmado pela Rede Globo, porque ela tinha acesso privilegiado a todas as decisões do Moro e da Justiça, e aí ela estava fazendo uma cobertura que parecia uma cobertura da... Aliás, nem as guerras mundiais tiveram tanta cobertura como isso. Então, assim, a Globo está metida até o último fio de cabelo nisso, e aí fica tentando aliviar o lado do Moro. Não pelo Moro, acho que hoje em dia não é nem mais pelo Moro, mas por ela, Rede Globo. Olho vivo e até amanhã.